Se você tem dinheiro nos Estados Unidos, como um apartamento na Flórida, uma conta bancária ou uma participação numa empresa americana, eu preciso te contar uma coisa que a maioria dos brasileiros só descobre tarde demais. Existe um imposto americano que pode tomar até 40% do que você construiu. E ele não bate na sua porta enquanto você está vivo. Ele bate na porta da sua família depois. A parte que quase ninguém sabe é que a sua isenção nesse imposto não é de milhões, é de 60 mil dólares. Deixa eu te mostrar o tamanho disso. Um cidadão americano, em 2026, tem uma isenção de imposto sucessório de 15 milhões de dólares. 15 milhões. Um estrangeiro não residente, que é o caso da maioria dos brasileiros que têm bens nos Estados Unidos, tem uma isenção de 60 mil dólares. É 250 vezes menos. Não é 20% a menos, não é o dobro. 250 vezes. E tem um detalhe cruel. Esse valor de 60 mil não é corrigido pela inflação. Ele está congelado. Enquanto a isenção do americano sobe todo ano, a sua fica parada no tempo. E olha, nada do que eu vou falar aqui é opinião minha. Isso está no site da Receita Federal Americana. Está no Código Tributário Americano. Eu vou deixar as fontes na descrição para você conferir cada número que eu falar aqui. Eu trabalho com proteção patrimonial de famílias brasileiras. Aqui nos Estados Unidos, atendemos brasileiros que moram no país, com licença em 30 estados, e estamos expandindo para mais. E na parte de dolarização, já são 5 anos ajudando brasileiros a estruturar patrimônio em dólar. E essa é, disparado, a pergunta que mais aparece, só que quase sempre depois que o problema já aconteceu. Agora vem a parte que pega todo mundo. O que exatamente o governo americano considera um bem que está dentro do alcance dele? Imóvel nos Estados Unidos. Alcançado. Participação em empresa americana. Alcançado. Ações de empresa americana, alcançado, mesmo que estejam numa corretora fora dos Estados Unidos. E aqui está o detalhe que faz as pessoas pararem o vídeo para reler. Você pode nunca ter pisado nos Estados Unidos na sua vida e ainda assim deixar seus herdeiros com uma conta de imposto americano para pagar. Porque não é sobre onde você mora, é sobre onde o bem está. E a maioria das pessoas que eu converso descobre isso do pior jeito possível. Na hora do inventário, quando a família já está lidando com uma perda e aparece uma conta que ninguém tinha previsto. Deixa eu montar a cena para você entender o tamanho do estrago. Imagina uma família brasileira que fez tudo certo. Trabalhou a vida inteira, comprou um apartamento na Flórida por, digamos, 1,5 milhão de dólares. É o orgulho da família. É o plano de aposentadoria. É o que vai ficar para os filhos. O titular falece. Valor do bem americano, 1,5 milhão. Menos a isenção, 60 mil. Sobra exposto, 1.440.000 dólares. Alíquota, até 40%. Quase 600 mil dólares de imposto, sobre um apartamento que a família achava que era simplesmente deles. E agora vem a pergunta que dói de verdade. De onde sai esse dinheiro? Porque o governo americano quer o pagamento em dinheiro. E se a família não tem esse dinheiro em caixa, e quase nunca tem, só sobra um caminho: vender o bem às pressas. Vender com pressa é vender mal. É aceitar o primeiro valor que aparece. É perder mais uma parte do patrimônio, além do imposto. E tem uma segunda armadilha que quase ninguém conhece, a do casamento. Entre marido e mulher americanos existe uma transferência praticamente ilimitada e livre de imposto. Um morre, o outro recebe, sem imposto naquele momento. Só que essa proteção ilimitada não existe quando o cônjuge não é cidadão americano. Nesse caso, a transferência é limitada. Em 2026, cerca de 194 mil dólares por ano. Ou seja, aquela ideia de se eu faltar, fica tudo para minha esposa, para o meu marido. No cenário americano, com cônjuge estrangeiro, isso não funciona automaticamente. Agora que você entendeu o problema, deixa eu te mostrar como as famílias que se planejam resolvem isso. E eu vou ser bem direta, não tem mágica aqui. É planejamento. O problema central não é o imposto existir. O imposto existe e vai continuar existindo. O problema é a família não ter o dinheiro na hora que a conta chega. O nome disso é liquidez. Cenário 1, sem planejamento. O titular falece, a conta chega, a família não tem caixa, vende o apartamento correndo, perde valor na pressa e ainda paga o imposto. Cenário 2, com planejamento. Existe uma estrutura montada em vida que entrega dinheiro à família exatamente no momento em que ela precisa, livre de imposto de renda. A família usa esse recurso para quitar a obrigação e fica com o bem. A ferramenta que se usa para isso é uma apólice em dólar emitida por uma seguradora americana centenária estruturada para esse fim específico. E antes que você pense, mas isso é coisa de bilionário, não é. A estrutura funciona a partir de patamares bem mais acessíveis do que a maioria das pessoas imagina.
é proteção patrimonial, não é produto de luxo e tem um efeito colateral bom. A mesma estrutura te dá exposição ao dólar. O patrimônio deixa de estar 100% amarrado ao risco de um país só. Agora, eu não seria honesta com você se terminasse esse vídeo só com o lado bonito da história. Então deixa eu te falar o outro lado. Primeiro, cada caso é um caso. O que eu falei aqui é o cenário geral. A sua situação depende de onde você mora, do seu estado civil, de como os bens estão estruturados, de tratados entre países. Não existe resposta única. Segundo, eu não sou consultora tributária. Eu trabalho com a parte de proteção. O planejamento completo envolve profissional de imposto e muitas vezes advogado. Eu trabalho junto com esses profissionais, não no lugar deles. Terceiro, existe processo. Tem análise, tem requisitos, tem documentação. Não é uma coisa que se resolve num clique. Quem te promete simplicidade total nesse assunto não está sendo honesto com você. E quarto, planejamento se faz em vida. Depois que o evento acontece, as opções acabam. Essa é a parte mais dura de tudo isso. Se você tem patrimônio nos Estados Unidos ou está planejando ter, eu quero que você saia desse vídeo com uma pergunta só na cabeça. Se acontecesse alguma coisa comigo amanhã, a minha família teria dinheiro para manter o que eu construí ou teria que vender às pressas? Se você não sabe a resposta, essa é exatamente a conversa que vale a pena ter. E é uma conversa, não é uma venda. Eu vou te mostrar o seu cenário com os seus números e você decide o que fazer com isso. Me manda a palavra patrimônio no direct que eu te explico como funciona no seu caso. Ah, e deixa nos comentários. Você sabia dessa regra dos $60 mil? Fiquei realmente curiosa para saber quantas pessoas conhecem isso.